Olá, meu nome é Luiz Roberto. Uma vez mais, aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre a biografia da dona Ivone do Amaral Pereira. Nos meios espíritas, para o espírita estudioso especialmente, as obras psicografadas e as escritas de cunho próprio pela dona Ivone do Amaral Pereira é bastante conhecida. E a biografia dela, na verdade, ela é longa, muito longa. E eu então procurei alguns tópicos, né? Alguns tópicos para falar sobre essa senhora. Esse material eu apanhei lá no site da FEB, porém, sem nenhuma dificuldade, nós vamos encontrar na internet vários textos falando aí dessa que foi a Dama de Ferro do Espiritismo no Brasil. Como eu disse, sua biografia é longa e nós vamos apresentar apenas alguns trechos para dar a dimensão de quem foi essa mulher médium no Espiritismo. Né? Ela era portadora de diversas mediunidades. Ela escreveu vários livros. Eu compilei aqui alguns dos livros, alguns dos títulos dos livros, para mencionar, para que se possa ter a ideia, então, do trabalho hercúleo realizado por essa senhora. Ela escreveu Nas Telas do Infinito, dos espíritos Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco, Amor e Ódio, do espírito Charles, que afirmou ter sido seu pai em uma encarnação anterior. A Tragédia de Santa Maria, essa é muito conhecida, romance brasileiro, do espírito Bezerra de Menezes. Nas Voragens do Pecado, de Charles, Devassando o Invisível, sob a assistência do espírito Charles e a supervisão do espírito Bezerra de Menezes. Ressurreição e Vida, um outro livro também da dona Ivone, do espírito Leon Tolstói. Dramas da Obsessão, esse livro, muita gente conhece esse livro, né? Do espírito Bezerra de Menezes. Recordações da Mediunidade, esse também é bastante conhecido dos espíritos estudiosos, sob assistência e supervisão do espírito Bezerra de Menezes. A Família Espírita, Evangelhos aos Simples, A Lei de Deus, Contos Amigos e o livro de Eneida, todos sob a supervisão do espírito Bezerra de Menezes e assistência do espírito Charles e de Leon Tolstói também. Né? O Drama da Bretanha, esse também é um outro livro bastante conhecido da dona Ivone, e O Cavaleiro de Numier. Né? Esses são do espírito Charles. Sublimação dos espíritos de Leon Tolstói e Charles foram os autores desse livro, Sublimação. E ainda pontos doutrinários, uma coletânea de crônicas publicadas em O Reformador, além de ter escrito, naturalmente, o livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco, seu livro mais conhecido. Como jornalista, ela colaborou em jornais leigos e também em jornais espíritas. E nesses jornais espíritas, ela tinha o pseudônimo de Frederico Francisco. Olha só, Frederico Francisco, em homenagem ao seu amigo da espiritualidade, Frédéric Francisque Chopin. Eu acho que é assim que pronuncia, mas dá para entender que é de Chopin que nós estamos falando, né? E esse era seu amigo e a visitava regularmente. Né? A dona Ivone, ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1906, numa véspera de Natal, lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Flores. Ela descendia de judeus portugueses, muito ricos em sua época, e de indígenas brasileiros, da tribo Goitacás, por parte de sua bisavó materna. Diz que o seu trisavô, numa caça na floresta, encontrou uma menininha índia, uma indiazinha de 5 anos, e a adotou. E essa menina naturalmente cresceu, casou-se e deu origem, inclusive, à bisavó da dona Ivone do Amaral Pereira. Né? Então, ela era casada, ela foi filha, né? Primeiro tem que falar que ela foi filha, ela não era casada, não. Ela fora filha de Manuel José Pereira, um comerciante mal sucedido. O pai dela, apesar de descender de judeus, não era um comerciante bem sucedido, não. E por questões desse mau sucesso nos negócios, ele acabou se tornando um servidor público com baixo salário
e sustentou a família com esse seu baixo salário. Ela era filha também da dona Elizabeth do Amaral Pereira. Ela não era filha única, não. Ela tinha 5 irmãos, se eu não me engano, porque eu busquei essa biografia lá na FEB. Ela tinha um irmão mais velho que ela e 4 outros mais novos que ela. Eram em 6 então, portanto. Nessa sua reencarnação, o matrimônio não fez parte da sua programação terrena e sua vida de extrema pobreza, de muita dificuldade, dificuldade sem conta, teve seu fim aos 92 anos, no dia 9 de março de 1984, às 22 horas aproximadamente, e o sepultamento do seu corpo ocorreu no dia imediato, com a presença natural no cemitério de Inhaúma, acho que é Inhaúma, com M, com a presença naturalmente dos seus companheiros de doutrina, especialmente dos dirigentes da FEB, representado por seu vice-presidente à época. Dona Ivone, ela foi criada em um ambiente assim de pobreza e dificuldade, né? E com isso, naturalmente, ela aprendeu a viver modestamente, vivia modestamente nessa condição social humilde em que se apresentava. Ela aprendeu a compreender as necessidades do próximo e, por isso, naturalmente, ela ajudava a pobreza incondicionalmente. E por vezes e vezes, às suas próprias custas, ela o fazia, conquanto seus rendimentos fossem mínimos. Ela possuía anormalidades psicofísicas, quero crer eu, que depois soube ser resultado de vidas pretéritas tumultuosas que ela viveu, e que aquilo ficou impregnado no seu corpo perispiritual e resultou na formação de um corpo com dificuldades. Ela tinha catalepsia, que quase a levou a ser enterrada viva com 1 mês de idade, fenômeno que se repetiu ao longo da sua vida por muitas e muitas vezes. Por isso, ela viveu até os 10 anos, em razão da catalepsia e as dificuldades orgânicas que ela tinha, sob os cuidados da avó paterna. Depois, voltou a morar com os pais, tendo morado em várias localidades do estado de Minas Gerais. E mais tarde, com a morte dos pais, ela voltou a morar no Rio de Janeiro, agora na casa de sua irmã casada, a dona Amália Pereira Lourenço. Apesar de ter vocação para o magistério, ela tinha sim, ela era uma professora nata, né? E literatura, adorava literatura. Não foi além do ensino primário, pois seu pai não podia bancar seus estudos para além desse patamar educacional, que era o ensino primário. Por isso, ela se tornou autodidata e estudava sozinha, até altas horas da madrugada, lendo tudo que lhe viesse às mãos, de livros espíritas a livros leigos. Entre os livros espíritas, ela gostava do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Esses eram os preferidos da bibliografia espírita para ela. Ela ganhou esses livros do seu pai, que havia se tornado espírita muito antes dela ter nascido, né? E assim muito ela pôde aprender. E porque fossem esses livros emprestados de outrem, ela não tinha dinheiro para comprar esses livros, emprestava das amigas, emprestava da biblioteca, ela então os copiava, todos eles, à mão, em caderno de papel manilha que ela mesma tinha feito. Tudo escondido do pai, porque o pai não queria que ela lesse aqueles dramas, aquelas comédias, aquelas orientações leigas, porque achava que ela era muito novinha, mas a mãe sabia. A mãe sabia e incentivava que ela se educasse. Esse exercício de leitura, então, e cópia, que ele fora excelente, foi excelente para ela porque ela tomou gosto pela leitura e muito aprendeu, pois aos 12 anos de idade, ela já escrevia fluentemente sobre literatura e de forma tão rápida que mais tarde veio identificar como fenômeno de psicografia, porque ela desenvolveu muito animismo em razão dos conhecimentos que adquiriu através da literatura. E, naturalmente, isso favorecia os espíritos escreverem através dela, porque ela tinha um conteúdo no seu arquivo mental. Então, ela escrevia sobre literatura com muita rapidez. E, mais tarde, ela descobriu que não era apenas ela que escrevia, né, conquanto ela tivesse aquele conhecimento inserido na sua memória, eram os espíritos que escreviam através dela. Dona Ivone aprendeu um pouco de música, com o professor, aliás, um excelente professor, diz lá na biografia dela, chegando a dedilhar piano, mas por motivos financeiros, naturalmente, renunciou a esse ideal, dedicando-se às prendas domésticas,
como era comum a maioria das jovens da sua época, aprendendo pintura, bordado, aprendendo a costurar naturalmente, fazer crochê, flores, essas coisas próprias das moçoilas de então. Sua educação ela fora muito severa, muito severa. Os pais eram severos. Afastada então do convívio social, a educação dela era afastada do convívio social, o que fez com que ela vivesse em recolhimento, sempre em recolhimento. E se por um lado esse tipo de vida lhe favoreceu os dotes mediúnicos, por outro lado causou-lhe uma excessiva timidez, dificultando-lhe as tomadas de decisões, quando ela mais tarde teve que viver sozinha, porque mais tarde nós vamos ver, ela viveu sozinha. E Dona Ivone, então, nasceu em um ambiente espírita, conforme eu já disse, pois seu pai, eu já disse isso, se tornou espírita bem antes do seu nascimento. E dele, então, ela recebera as primeiras lições de doutrina e prática de espiritismo e do evangelho em reuniões semanais que o seu pai realizava com a esposa e os filhos regularmente, toda semana, regularmente. Né? Ela era médium desde os 5 anos de idade, a gente vê o Divaldo, o Chico, o Raul Teixeira, tantos médios que a gente tem notícias, o João Nunes Maia, que eram médios desde a infância, ela também, desde os 5 anos de idade, identificou-se nela a mediunidade, quando ela via e falava com os espíritos. E aos 13 anos ela começou a participar das reuniões práticas do espiritismo e se encantava, principalmente com as mensagens do espírito Bezerra de Menezes. Na primeira vez que participou de uma reunião prática, sentada à mesa espírita, Dona Ivone recebeu uma mensagem do espírito que se identificou pelo nome de Roberto de Canerras, é com J no final, Canerras, deve ser assim que pronuncia, tratando sobre o tema suicídio. Esse espírito já lhe aparecia desde a primeira infância e com ela conversava regularmente. E nessa primeira sessão, então, em prática, que ela participou como médium, ele apareceu para ela, né, e escreveu através dela uma mensagem, identificando-se, portanto. Ela possui a faculdade de desdobramento e a psicografia, não de imediato, veio surgir depois, mais tarde. E com ela, então, Dona Ivone trabalhou a vida inteira com a psicografia, ou seja, de 1926 até 1980. Até 1980, meados de 80, como receitista homeopata, assessorada pelo espírito Bezerra de Menezes, pelo espírito Bittencourt Sampaio, por Augusto Silva, pelo espírito Carlos Roberto de Canerras. E outros, muitos outros, cujos nomes nunca foram identificados porque eram espíritos que auxiliavam sem querer se identificar. Né? E de acordo com a classificação de Allan Kardec, a gente vai buscar lá no Livro dos Médios, a Dona Ivone ela pertencia às categorias mediúnicas de conselheiro, psicanalista, passista, médium de efeitos físicos e incorporação, no caso, médium falante. E esta última de incorporação, essa última faculdade, ela dedicava aos casos de obsessão e de suicidas. Né? Como médium de materialização luminosa, diversos fenômenos foram provocados através da mediunidade da Dona Ivone Pereira, mesmo a sua revelia, como só é de acontecer com muitos médiuns nesses casos. Isso ocorreu em sessões de que ela participou como assistente, ela não era nem a médium principal, ela era médium assistente. Porém, ela não se dedicou a esse tipo de mediunidade, ela preferiu trabalhar os outros aspectos da sua condição mediúnica. Dona Ivone sempre seguiu as orientações dos livros básicos da codificação e também aos conselhos de seus guias espirituais. E entre os orientadores encarnados, ela destaca com bastante louvor o eminente espírita de Barra Mansa, conhecido como Zico Horta. Foi ele justamente quem a instruiu no início da sua mediunidade, ele quem a orientou e a esclareceu. E foi através dessa tarefa exercida sem interrupção que ela, durante 54 anos e meio, exerceu o receituário e os passos de cura, jamais admitindo, entretanto, que a direção dos centros em que trabalhava bitolasse ou burocratizasse sua mediunidade, que lhe dissessem quem e quando podia atender mediunicamente, caritativamente ou não.
ela era bem autônoma nesse sentido, bem independente, não permitia que interferisse no seu exercício mediúnico. E por isso ela não trabalhou em muitos centros, né? Porque a gente sabe que os centros espíritas têm algumas direções que autorizam a pessoa a receber 2 ou 3 entidades no trabalho, a praticar a sua mediunidade de cura esse ou aquele dia da semana, atender essa ou aquela pessoa que se inscreveu e coisas desse tipo, e ela não permitia isso não, né? Então ela praticou a cura de obsidiados, não só em recintos espíritas, em sessões preparadas, como auxiliada por outros médios, mas também na casa do próprio doente. Ela reunia um grupo de médiuns, fazia aquele grupo de trabalho, ia na casa do enfermo, do doente, e lá ela auxiliava a criatura no processo desobsessivo. Ela amava muitos obsessores e ela era respeitada por eles, sempre orou muito por eles, atendia as criaturas em sua própria casa, inclusive, consagrando seus serviços de Jesus, e apenas obedecia irrestritamente à Igreja do Alto, conforme afirmava ela. E com elas exercia a caridade a qualquer dia, a qualquer hora em que fosse procurada pelos sofredores. A Dona Ivone, ela aprofundou-se no estudo severo da doutrina porque ela queria conhecer o terreno em que ela caminhava para conservar, então, ou com razão, melhor dizendo, a sua independência, sem prejuízo de observar nos centros em que ela trabalhava e com critério o horário fixado pelos poucos centros, conforme eu disse antes, onde ela serviu. Mas jamais, repito, jamais ela se submeteu à burocracia mantida por alguns centros. Pois não há hora, dizia ela, não há hora nem dia para se exercer o bem. Esse era o princípio que ela abraçava, né? Em certa época de sua vida, no Rio de Janeiro, Dona Ivone morou apenas com uma amiga. Quando ela foi morar sozinha, né? Lembra lá atrás que eu disse que a timidez dela ofereceria dificuldade para ela quando ela fosse morar sozinha? E ela morou apenas com uma amiga em um pequeno apartamento no bairro de Lins de Vasconcelos. E por esse tempo, ela ofereceu sua colaboração como espírita e médium a algumas instituições espíritas da região. Mas, veja só, curiosamente, ela não foi aceita por nenhuma delas, talvez em razão da sua independência, né, já conhecida, né? Então ela organizou o que denominou posto mediúnico em sua própria residência, no seu próprio apartamento, provendo-o de remédios homeopáticos com o seu próprio recurso, com o seu próprio dinheiro, né? Não pediu dinheiro para ninguém. Os poucos recursos que ela tinha, ela comprou um bocado de remédio homeopático e montou aquele posto de socorro no seu apartamento, né? Passou a trabalhar então sozinha. Fazia o culto do Evangelho no lar diariamente, acompanhada de seus guias espirituais. Ela os via, conversava com eles, muito aprendia com eles. E isso acontecia por mais ou menos 8 anos, uma vez que a companheira que morava com ela tinha pavor do espiritismo, ela abominava o espiritismo, não queria nem saber, e não participava absolutamente dessas reuniões, né? E a Dona Ivone ainda aplicava injeções em doentes pobres, ela costurava para eles, fazia roupas, remendava as roupas, fornecia-lhes medicamentos, tudo gratuitamente. E ela fez isso, repito, por mais ou menos 8 anos. Dona Ivone, então, Dona Ivone do Amaral Pereira, desenvolveu igualmente a mediunidade oratória. E como tal, ela esteve presente assim em tribunas espíritas, no local onde residia, no ano de 1927, até o ano de 1971. Mas ela afastou-se dessa mediunidade de oratória. Ela afastou-se, segundo ela mesma declara, não explicando a razão. Ela afastou-se, eu vou me afastar, eu não vou mais trabalhar na oratória, cedo o meu lugar a outros companheiros que têm condições de fazê-lo também, e vou me afastar. Diz ela que foi por ordem dos seus mentores espirituais. E aí então ela dedicou-se à produção de obras mediúnicas em livros. Lembra aquele monte de livro que eu disse? Não são todos não, foram alguns, né? Através
livros através de crônicas, contos, novelas, romances, e além de produzir naturalmente textos enviados pelos espíritos, a Dona Ivone produzia também textos da sua própria lavra, conforme eu disse. Ela era uma jornalista, se dedicava ao jornalismo e também, com a cultura que tinha condições de fazê-lo por si só. Releva acrescentar que a Dona Ivone, ainda em sua juventude, ela recebeu sugestão dos espíritos para se submeter mediunicamente ao espírito Camilo Castelo Branco, que queria dar uma importante mensagem sobre o suicídio e os suicidas. Segundo a declaração da própria Dona Ivone, ela trouxera a incumbência de se prestar a esse trabalho. Aliás, esse é o livro mais famoso dela, que fala das memórias de um suicida, antes de reencarnar, pois ela se afinava com o problema por ter praticado esse ato translocado em vidas anteriores. Então ela podia falar de móvel próprio, inspirada pelo espírito Castelo Branco, sobre o assunto. Seria, portanto, uma forma de resgatar suas faltas. Camilo Castelo Branco escreveu, então, através da psicografia da Dona Ivone, o livro Memórias de um Suicida. Isso em 1926, mas o livro só foi publicado 30 anos depois, em 1956. Atualmente, essa obra é considerada um monumento da bibliografia espírita, mediúnica espírita do Brasil, e pode ser considerado, assim, um tratado sobre o suicídio na visão espírita, né? E a Jesse tomando conta do território dela, latindo, né? Sobre o processo de como se realizou a recepção das obras mediúnicas, ela faz a seguinte explicação. Eu vou dar um bocadinho aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu acertar a frase aqui. Eu vou ler, porque são palavras da Dona Ivone. Então ela explica. A fim de receber esses livros, os romances principalmente, e também Memórias de um Suicida, seus autores espirituais retiravam meu espírito do corpo material, levavam-me com ele para o além ou para o país em que se desenrolaria a ação. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Rússia, e também alguns ambientes do mundo invisível. Conheci assim, afirma ela, algumas paisagens do mundo espiritual e países estrangeiros, terrenos onde a ação romântica se desenrolava em diferentes épocas do século. Quando eu li isso, quando estava pesquisando, quando estava pesquisando sobre a biografia da Dona Ivone do Amaral Pereira, eu me lembrei do Chico, que ele conta também que quando ele escreveu, ou foi o médium do Emmanuel para escrever o livro Paulo e Estevão, ele foi à região em que viveu Paulo, ele viveu toda aquela situação, ele apreciou tudo que se falava e sentiu fisicamente todos os impactos do romance Paulo e Estevão. E a Dona Ivone disse que com ela acontecia exatamente isso. Os espíritos a levavam então aos países onde a história se desenrolava e levavam-na também ao mundo espiritual. Então, nesses locais, diz ela, eu assistia a peça a ser escrita pelos autores, como diz o Chico lá atrás também, né? Com todos os detalhes. Ela sentia as emoções, sentia as sensações, sentia os cheiros, ouvia com nitidez as palavras e observava aquela coloração belíssima do ambiente, né? Ela se via em todas as cenas, mas nada fazia ou dizia, apenas ela ouvia a voz de um narrador, cuja figura ela não identificava, mas que descrevia com bastante nitidez tudo o que se passava, né? E tudo quanto diziam as suas personagens de cada um dos dramas ou dos romances que ela escreveu, né? Isso foi o que disse a Dona Ivone em relação à sua literatura, em relação às suas obras psicográficas. Enfim, por tudo o que ela realizou em sua vida de médium espírita, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela pode ser considerada como uma das maiores médiums em todos os aspectos. Ela dotada de valiosas faculdades, sempre postas a serviço do bem e dentro do bem e do bom senso. Ela sempre foi exigente, conforme nós já dissemos, desconfiada quanto aos fatos relacionados com o mundo espiritual. Ela nunca aceitou nada à primeira vista. Me lembro meu pai,
que também nunca aceitava nada que os espíritos lhe diziam no primeiro momento, ia estudar o assunto, e ela sempre o fazia. Então, com essa sua exigência, ela não aceitando nada à primeira vista, ela fazia um exame da questão dentro da lógica, conforme naturalmente preceitua a doutrina espírita através da codificação feita por Allan Kardec. Esse foi um pequeno trecho, por mais longo que possa ser o vídeo, da história ou da biografia da Dona Ivone do Amaral Pereira. Recomendo a leitura dos livros da Dona Ivone, especialmente esse Memórias de um Suicida, Dramas da Betânia, Dramas da Obsessão, melhor dizendo, né? Comente aí o nosso vídeo, comente. Apesar de que eu já disse anteriormente, comentar uma biografia é uma coisa estranha, né? Mas comente alguma coisa, se você já leu alguma coisa, se gostaria de ler alguma coisa da Dona Ivone, compartilhe, esse é o principal. Compartilhe o vídeo com seus amigos espíritas. O vídeo é para os espíritas. A intenção é fazer vídeo para os nossos companheiros espíritas. Repito sempre que a literatura de outras doutrinas, os seus expositores têm aos montes. Esse é um vídeo que trata exclusivamente de espiritismo para os espíritas. E vamos adiante.